Olá, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas de contratos, hoje vamos falar de contratos de doação e contratos de prestação de serviços, ok? Muito importante as nossas aulas aqui pelo canal do YouTube, material que é do professor, né? Pela legislação brasileira nós sabemos aí que existe a lei do marco civil da internet. O YouTube disponibiliza a plataforma, o professor grava com seus instrumentos, com o seu equipamento, com o seu intelecto. Então aqui as aulas são do professor e as aulas são do canal do professor Gustavo Abraão, ok? Então vamos lá, reforçando isso, porque isso nós temos que valorizar a legislação de propriedade intelectual, ok? Então é uma aula para vocês. Aqui quem vai dar a sugestão é o professor, ok? Então fica aí, contratos de doação para a aula de hoje, contratos de prestação de serviços, artigo 555 a 564 e artigos 593 a 609 do Código Civil. Vamos lá. Continuando o contrato de doação, nós temos lá as questões que envolvem cláusulas especiais, por exemplo, a revogação da doação. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. São duas situações que a doação pode ser revogada. Então, a revogação é o desfazimento do negócio, válido por meio de retratação do declarante. Então, pode-se ter uma cláusula nesse sentido? Sim, os negócios jurídicos são em regra irrevogáveis, mas se existir uma cláusula de revogabilidade dentro do contrato de doação, o artigo 555 permite. A ingratidão é uma delas, né? É o que mais nós temos na nossa vida, é ingratidão. Mesmo que você tenha um trabalho, né, que seja ok, maravilhoso, mas o que nós temos? Ingratidão, né? Crítica, né? Crítica existe, né? Basta que você tenha um trabalho sério, você tem crítica. Olha aí, o chefe do Poder Executivo Federal, ele é bem criticado, né? Só que o problema dele é como ele se expressa, não é o meu problema. O meu problema é que o meu pensamento existe, é um pensamento jurídico, não é uma simples opinião. Existe uma diferença entre o que é uma simples opinião e um pensamento jurídico, mas mesmo assim, né, existe ingratidão, né? Infelizmente o ser humano é muito, mas muito ingrato. E aí, dentro do contrato de doação, o que acontece? A ingratidão, artigo 557 diz lá, é uma das causas também enumeradas para que exista o quê? A revogabilidade da doação. Então, o descumprimento de um encargo é mais uma situação que permite aí a revogação. Então, é a inexecução do encargo, né? Doação com encargo. Permite também a revogação. Então, o artigo 556 do Código Civil permite lá que não se pode renunciar o direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatário. Então, o que ele quis dizer? Que o direito de revogar a doação por ingratidão do donatário, né? Uma ingratidão que existe, infelizmente, entre as pessoas, né? Uma ingratidão que é persistente durante o dia a dia do cotidiano de nossas atividades, né? E que no contrato de doação existe também, liga-se o quê? A causas graves. A ingratidão é a causas graves no contrato de doação, gente. Então, a ingratidão, que diz o artigo 556, não se pode renunciar antecipadamente o direito de revogar. O doador pode revogar por mera liberalidade essa ingratidão que foi causada pelo donatário. O artigo 557 diz mais uma vez sobre isso e enumera as situações. Ele enumera as situações da revogação por ingratidão. Olha só, se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso. Olha aí, é uma questão grave, cabe a revogação da doação. Se cometeu contra ele ofensa física, chegou a vias de fato, revoga-se a doação. Se o injuriou gravemente ou o caluniou, também é motivo de revogar a doação. E se podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que este necessitava, ok? Muitas vezes vai acontecer a injúria, a calúnia entre grupos, né? Entre a nossa convivência, né? E que muitas vezes exterioriza-se, né? Por meio de grupos perante terceiros, né? A calúnia e a injúria é motivo de ingratidão para se revogar a doação. Então, se um profissional é criticado, né? Se ele não é valorizado, existe uma ingratidão, existe uma calúnia, uma injúria, é motivo de revogação da doação. Se ele fez uma doação em contrato, ok? Para um beneficiário que é o donatário. A revogação da doação ainda, temos lá o artigo 558.
né? Pode ocorrer também revogação quando o ofendido, nos casos do artigo anterior, for o cônjuge, ascendente, descendente, ainda que adotivo, ou o irmão do doador. Então são graves atos contra, né, essas pessoas e que atingem também a revogação da doação. Atinge essas pessoas que estão aí enumeradas no artigo 558. Já no artigo 559 do Código Civil, permite também a revogação por motivos que tenham sido relevantes, por qualquer outros motivos relevantes, mas deve ser pleiteada essa revogação dentro de um ano. Aí existe um período decadencial, ok? A contar de quando chega ao conhecimento do doador o fato de que vai autorizar ter sido o donatário, né, que fez, que vai autorizar a revogação da doação. Mas tem que ser em um ano. Quando é outro motivo que não é ingratidão, tem que ser até um ano, diz o artigo 559, a revogação da doação. E o artigo 560 ainda diz que o direito de revogar a doação não se transmite aos herdeiros do doador, nem prejudica os donatários. Então, não vai ter aí a regra, né, que a ação seja contra outras pessoas. Aqueles que podem prosseguir na ação iniciada pelo doador continua contra os herdeiros do donatário, se este falecer depois de ajuizada a lide. Então essa é a regra do artigo 560. Uma vez iniciada a ação pelo doador contra o donatário, para poder revogar a doação, continua com relação aos herdeiros, caso venha a falecer o doador, ok? No curso do processo. O artigo 561 traz aí a possibilidade de transferência a terceiro, tá? Dessa questão do direito de revogar o contrato de doação. Interessante essa questão, muito interessante. O artigo 561 também diz que no caso de homicídio doloso do doador, a ação caberá aos seus herdeiros, olha aí, exceto se aquele houver perdoado. Artigo 562 diz ainda no Código Civil que a doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo. Então ele retransmite o pensamento do artigo 555 de forma específica aqui na inexecução do encargo. Se o donatário incorrer em mora, não havendo prazo para o cumprimento do encargo, o doador poderá notificar judicialmente o donatário, assinando-lhe um prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida. Tá? Se não cumprir, caberá o quê? A primeira parte do artigo 562. A doação onerosa poderá ser revogada por inexecução do encargo, ok? O artigo 562 é valoroso também com relação às doações condicionais por encargo a termo, né? E o artigo 563 diz lá, a revogação por ingratidão não prejudica os direitos adquiridos por terceiros, ok? Nem obriga o donatário a restituir os frutos percebidos antes da citação válida, mas sujeitos a pagar aos posteriores. E quando não possa restituir em espécie as coisas doadas, indenizá-la pelo meio termo do seu valor. Então o donatário fica obrigado igualmente a devolver os frutos percebidos após a sua citação válida. Então o donatário tem essa situação, ele não fica isento, o donatário que tiver alienado o bem, pois ficou obrigado a pagar ao doador o valor da coisa, em caso de revogação por ingratidão. Olha que interessante o artigo 563, hein? Atenção. Agora, o 564 do Código Civil colocam as situações que não se revogam por ingratidão. Doações puras, remuneratórias, doações oneradas com encargo já cumprido, doações a que se fizerem em cumprimento de uma obrigação natural e doações feitas para determinado casamento, evento futuro certo. Aí nós temos que não se revogam por ingratidão essas situações do artigo 564. Ok? Contrato de prestação de serviços, o outro tema da aula. Toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição. Artigo 594 do Código Civil. Então, trabalho material, trabalho físico e trabalho imaterial, que é o pensamento. Então, desenvolvimento de um software, né? A questão do pensamento, da produção intelectual, lei de propriedade intelectual de 1996, né? Também pode ser aqui alvo de prestação de serviços. Então, veja só, nós estamos falando de prestação de serviços físicos ou de serviços intelectuais. Então, aí vai variar a modalidade negocial, né? Prestação de serviço é aquela que não estiver sujeita às leis trabalhistas. Também é importante isso. Não pode existir as características de uma relação jurídica empregatícia. A relação de prestação de serviço é bilateral.
O contrato evolui até o final, né? Pode ser em parcelas, pode ser por meio de compensação. Existe paridade, obrigações e deveres de ambos, tanto do contratado como do contratante para a realização dos serviços. Existe aí uma questão que é um pacto que pode ser não solene, mas que pode ser solene. Por exemplo, o contrato de prestação de serviços advocatícios, se você fizer ele um contrato expresso, ele será solene, poderá ter reconhecimento de firma, ser levado a termo, reconhecer a firma para ter uma validade, ou não, ou faz de verbal, tácito, e aí não sendo solene, né, você não vai poder o quê? Cobrar, executar, né? Então vai só ter problemas para a sua vida como advogado. O artigo 605 diz sobre isso. Nem aquele a quem os serviços são prestados poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, nem o prestador de serviço. Quando? Quando for tácito, né? Então, veja a problemática, né, que existe com relação ao contrato quando ele é tácito, com relação à prestação de serviços, né? O artigo 598 do Código Civil também fala sobre a prestação de serviço que não se poderá convencionar por mais de 4 anos. Então, tem um prazo aí que é válido para os contratos de prestação de serviço, embora o contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta, então, ou se destina à execução da certa ou determinada obra. Aí, contratos de obras pode até ser mais do que 4 anos, mas existe esse limite aí do artigo 598, interessante, que vai ter que ser cumprido também como reflexão aí nas nossas aulas de contratos, com relação à prestação de serviços. O contrato é principal e definitivo, a prestação de serviços, né? O objeto é uma atividade humana lícita, material manual ou intelectual imaterial, né? E o artigo 601 ainda diz que, não sendo o prestador de serviço contratado para certo e determinado trabalho, estender-se-á que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as suas forças e condições. É interessante o artigo 601, né? Ele gera aí uma questão bem genérica, né? O artigo 595 do Código Civil ainda diz que o contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por 2 testemunhas. Então, pessoas não alfabetizadas podem assinar a rogo. Tá? Então, aí existe todo um caráter bilateral, comutativo entre o tomador de serviço e quem vai prestar serviço, que vai querer a retribuição, que é o principal, né? No caso da advocacia, os honorários, fixar os honorários sempre. Aí o contrato de prestação de serviço advocatício será em termo, né? Tácito não será a termo, então é necessário ser expresso, tá? E quando não se chega a um acordo, vai ter que ser arbitrado o valor. Então, o contrato de prestação de serviço é tácito, não existe valor. Vai ser arbitrado. Pode ser arbitrado por quem? Pode ser levado a juízo, se tiver testemunha. Então, numa ausência de pactuação, se aplica o artigo 596 do Código Civil, ok? É interessante essa questão aí também. Então, não havendo um prazo de duração do contrato, vai valer a regra do artigo 599 do Código Civil, tá? Para que, se a pessoa quiser extinguir por meio de resilição unilateral o contrato de prestação de serviço. Então, aí nós temos a regra do artigo 599 sendo aplicada nestes casos, que o profissional que presta serviço quer rescindir de forma unilateral. Aí tem que seguir as regras do artigo 599 do Código Civil. A extinção dos contratos de prestação de serviço pode ser extinção a questões naturais ou causas supervenientes, né? Então, aí é muito importante saber, né, aqueles conceitos de extinção do contrato lá que vocês já estudaram mais atrás com relação à teoria geral dos contratos, né? É uma matéria anterior a contratos em espécie. Então, fica aí todas essas questões que envolvem o contrato de prestação de serviços, que são muito importantes para a continuidade dos nossos estudos, ok? Abraços, até a próxima.